Salve amantes da pediatria, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque, o seu podcast de pediatria. Eu sou Cristiano Moraes, pediatra, paidiatra, estou falando do nosso estúdio aqui da Fornexus Digital em Vila Velha, no Espírito Santo. Se você ainda não conhece o canal, se inscreva. Aqui a gente vai falar assuntos de pediatria, criação de filhos, voltados para pais e mães. Então, bora para o assunto de hoje. Hoje vai pegar, hein? Eu sei disso porque muita gente em casa tem alguém que chia. E hoje nós vamos falar com um especialista em pneumologia. Nós vamos falar sobre asma com a minha convidada especial, doutora Lívia Lopes. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o meu convite. Obrigada, Cris. Estou muito honrada de estar aqui. Obrigada. Isso, prazer é meu ter você aqui. Deixa o pessoal conhecer você, vai. Fala um pouquinho de você, da sua formação. Quem é a doutora Lívia? Bom, eu sou Lívia. Eu fiz residência de pediatria no infantil, Hospital Infantil de Vitória. Foi onde a gente se conheceu. Nós fizemos residência juntos de pediatria. Isso aí. E eu fiz pneumologia pediátrica no mesmo hospital. Então, eu sou pneumologista pediátrica. O pneumologista, ele atende doenças respiratórias, né? Então, a gente trata todas as doenças do trato respiratório, desde o superior até o inferior, que são os pulmões, né? A gente começa do nariz, garganta e chega até os pulmões. Legal. E aí, hoje você atua aonde? Só lá no hospital? Você também faz consultório? Fala Hoje um pouco eu da sua sou atuação. preceptora do programa de residência médica em pediatria e pneumologia pediátrica, lá do Hospital Infantil, aonde a gente se formou, eu continuei, eu nunca saí de lá. Uhum. A gente brinca que aquilo é uma cachaça. Sim. A gente não consegue sair, eu não consigo sair de lá. E eu também tenho consultório de pneumologia pediátrica, a Cons Kids, aonde eu acompanho os seus filhos. Isso aí, porque eles dão muito trabalho para você lá. Onde eu Nenhum acompanho deles seus tem filhos. asma, mas você também faz acompanhamento de pacientes que não têm asma, né? De pacientes de acompanhamento geral também você faz lá. Hoje em dia eu tô fazendo muito menos, só dos meus amigos. Ah, então eu sou um privilegiado. Só dos mas meus é porque eu amigos. comecei lá atrás com o Caio, que hoje tem 6 anos, né? O Levi veio no bonde, né? Agora chegou um ponto, Cris, que eu precisei escolher. Sim. Porque a pediatria, ela é muito ampla. Uhum. E aí, para você estar sempre atualizado, estar sempre estudando, eu precisava, né, me dedicar. E a pneumologia também. 80% da pediatria é pneumologia, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a me ver entre escolher ler um artigo de pediatria e de pneumologia, ou ir para um congresso de pediatria e pneumologia... A sua especialização foi te puxando, né? A minha especialização me puxou. Então, hoje, eu estou bem focada, eu mergulhei de cabeça na pneumologia, eu estou bem focada na pneumologia. E assim, a gente é pediatra de formação, né? Não tem como. Lógico, a gente nunca vai esquecer a pediatria, mas eu estou muito focada na pneumologia hoje. Legal, você falou um negócio aí, as mães ficam assim, poxa, 80%, vamos dizer assim, das intercorrências pediátricas são do trato respiratório. Então, toda vez que meu filho tiver alguma doença respiratória, ele tem que ir ao pneumologista, o pediatra resolve parte disso. Como é que funciona isso? É a mãe que tem que procurar o pneumologista ou é o pediatra que encaminha a mãe para você enquanto pneumologista? Como é que funciona essa logística aí? Boa pergunta, Cristiano. É o seguinte, assim, a maioria dos problemas respiratórios, eles podem ser conduzidos por excelência pelo pediatra. As coisas corriqueiras mais Exatamente. simples, né? As infecções de via aérea, né? Por exemplo, uma criança normal, que não tem problema de imunidade nenhum, ela faz de 6 a 8 viroses no ano. Se ela frequenta creche, isso vai para 10 viroses, 12 Tô sentindo viroses. Na pele, tá? Então, você sabe disso. Sim. Só que isso é conduzido muito bem pelo pediatra. Aquelas crianças que o pediatra nota que saíram da curva, estão fazendo infecções de repetição, estão fazendo infecções que quase que parece que uma emenda na outra, né? Uhum. Porque o paciente faz uma infecção, ele nem bem melhora da outra e já faz outra. Estamos há 2 dias sem, Exato, não estamos mais, zero. Já volta pro zero, né? Esses meninos que exacerbam com mais frequência, que toda vez que vão no consultório pediátrico estão sibilando, Chiam o tempo todo. que entram no antibiótico o tempo inteiro, sibilo chiado, né? Que entram no antibiótico o tempo inteiro. Esses meninos, eles precisam de um olhar mais especializado. Certo. E aí, o próprio pediatra pode encaminhar.
O ideal é que você tenha uma rede de apoio, né? O pediatra tem que ter Os o especialista para especialistas, acompanhar junto sim. com ele, né? Então ele tem que ter um pneumo que fala a língua dele, ele tem que ter um gastro que fala a língua dele, ele tem que ter um neuro que fala a língua dele, e ele vai saber o momento exato de encaminhar. Legal. Tá certo. E aí você falou aí, pegou no ponto que a gente vai entrar, que é o tal da sibilância, do chiado, não é isso? Asma. Pra gente começar, então, bem assim, muitas dúvidas. Às vezes eu chego e falo com a mãe, né? Eu tô lá fazendo a entrevista médica, eu pergunto pra mãe, aí, algum dos seus filhos tem asma? Não, asma não. Mas bronquite todo mundo tem, tá? É sinônimo, é a mesma coisa, são coisas diferentes. O que é asma, o que é bronquite? Então, a asma é uma doença inflamatória das vias aéreas. As vias aéreas são os caninhos que vão levar para dentro do pulmão. Então, a asma é um processo inflamatório crônico desses caninhos que vão levar o ar para o pulmão e que na pediatria, a maioria das vezes está relacionada com alérgenos, né? Então, são fatores alérgenos que vão desencadear. Então, ácaro, poeira, pelo do animal, mofo nas paredes. Então, esses fatores ambientais desencadeiam a crise alérgica e esse paciente manifesta com uma inflamação dos brônquios. Então, a asma, ela é uma bronquite, mas nem toda bronquite é asma. Opa, então Porque peraí, a asma vamos lá. A bronquite é uma síndrome. É um termo síndrome. Bronquite Síndrome é toda a inflamação do brônquio. Exato. Então deixa eu falar, por exemplo, o Caio, quando era pequeno, lá para os 3, 4 anos, assim, ele fez um quadro viral e ele é muito alérgico, herança dos pais, você sabe muito bem disso, e ele chiou, né? Precisei usar bombinha para ele, então melhorou. Depois disso, ele nunca mais chiou e nunca mais teve esses episódios. Ele ficou considerado, então, que ele teve uma bronquite, mas ele não Ele entra... era um bebê chiador, um lactente sibilante. Chiou Era um lá naquele bebê tempo. que chiava naquele tempo, porque tinha um brônquio inflamado e que, ao longo à medida que vai crescendo, não necessariamente ele vai persistir na sibilância. Tá. Se ele faz 4 aninhos e ele continua sibilando nas mudanças climáticas, sibilando nas viroses, sibilando quando às vezes o ambiente não está adequado, a casa está mais empoeirada ou tem uma infiltração nas paredes, aí ele vai ser asmático. Mas existem outras bronquites, existem outras bronquites catarrais, existem bronquites em adultos, outras causas de inflamação do brônquio. E que não necessariamente ele é asmático. E que não são asma. Então, assim, não é correto falar meu filho tem bronquite asmática, meu filho tem bronquite alérgica. Meu filho tem asma. Tem asma. Tem Beleza. asma. Uhum. Que é uma bronquite, é um tipo de bronquite. Mas quando você fala bronquite, você está generalizando. Tá. A asma, você falou aí de processos alérgicos, né? Todo mundo que tem alergia vai ter asma, porque eu sei assim, por exemplo, o Caio tem muita rinite, né? Herança dos pais e das mães, muita rinite. Eu sei que tem crianças também que têm alergias de pele, né? Dermatite atópica. Pode estar associado, nem todos vão ter. Como é que é essa associação aí dessas manifestações alérgicas com a asma? Para os pais ficarem ligados. Opa, meu filho será tem que meu muita filho vai rinite? desenvolver asma, Isso. né? A gente fala que o menino, ele começa pela marcha atópica, né? Marcha atópica. A marcha atópica, a marcha alérgica. Atopia vem de alergia. A marcha é o caminho que ele vai fazendo, né? Legal. Então ele começa com a dermatite, o bebezinho. A primeira manifestação alérgica é a dermatite Cotovelo atópica. áspero, Cotovelo, aquela pele, bochechinha mais áspera, com coceira, fica tudo vermelho. Geralmente a primeira atopia. E aí já vem um start na família. Ai, meu Deus, será que ele tem alergia alimentar? Porque a dermatite atópica, as pessoas se relacionam muito com a alimentação. E não, a dermatite atópica ela é mais respiratória do que alimentar, né? E aí ele começa ali meses com a dermatite atópica. Depois ele evolui para rinite. E aí é um pouco nariz confuso. Sempre aquela aguinha escorrendo, Espirro, coceira, coceira, mas é na mesma faixa etária que ele tá na creche. Aí fica confundindo. Aí você não sabe se aquilo se é um monte de virose uma atrás da outra, ou se é rinite, ou se é tudo junto, ou se é uma coisa... Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Dois macetes. Macetes pra gente que é pediatra, né? A mucosa, que é a parte de dentro do nariz. A via aérea, né? Ali dentro ela é pálida, ela é esbranquiçada na rinite. Ela o corneto, que é a carninha, quando você vê ali no nariz, ele é inflamado, ele é inchado. Quando o menino está gripado, essa mucosa ela é vermelha.
Você olha por dentro, o nariz tá bem Tá vermelhão, bem vermelho, assim. chega a estar arroxeado. Tá. Então, isso aí eu consigo diferenciar. Se tá com infecção viral, ele tá mais com a mucosa mais arroxeada. Se ele Legal. tá com crise alérgica, ele tá mais pálido. E um macete para a família é que, quando a infecção é viral, se você der antialérgico, ele não vai melhorar. Então, muitas vezes a mãe manda uma mensagem para você, já tô dando um antialérgico, já tem 3, 4 dias, ele não melhora. Não vai melhorar. Ele vai melhorar quando a virose for embora. Sim. E aí, se for alérgico, ele vai responder. Então, se você deu, tá o menino lá escorrendo, você deu um antihistamínico, né, um antialérgico, e ele melhorou, aquilo era alérgico mesmo. Agora, se ele não melhora, é viral, não vai melhorar, tem que esperar passar. É totalmente diferente, completamente diferente. Tá. E aí vai precisar da ajuda do especialista para conduzir esse caso aí. Exatamente. E aí, esse menino começou lá na dermatite atópica, ele tá na rinite alérgica, e ele começou nas viroses a sibilar, a chiar. Mas ele chia também fora das viroses. Ele chia nas mudanças climáticas, ele chia nessas situações que eu falei, quando a casa tá com um mofo nas paredes. Uma reforma na casa. Uma reforma, um cheiro de tinta, um cheiro de perfume. Ele, entre um episódio de chiado e outro, entre um episódio, né, que você acha que tá gripado e outro, é um episódio curto, ele tem um curto período de melhora. Ele demora muito para melhorar. Por exemplo, ele gripou, ele fica 10 dias gripado, aí ele fica 3 dias bem, aí ele gripa de novo. O quadro é mais arrastado, isso sugere que ele é um lactente sibilante. Então, liga o alerta quando tiver nessa situação, precisa ir para o especialista para fazer o diagnóstico. Aquele menino que chia quando faz uma infecção viral, mas aí passa 2, 3 meses, ele vai chiar de novo. Esse menino provavelmente não é alérgico, esse menino provavelmente ele fez um processo inflamatório transitório ali, brônquico, que vai melhorar com o tempo. E aí, esse menino que seguiu essa marcha, ele tem chance de ser asmático no futuro. Não necessariamente ele vai ser asmático, mas ele tem uma chance, um risco maior. Então, quando a gente tem um menino com dermatite atópica, tem um menino com rinite, tem um lactente sibilante, que tem uma história familiar de asma, a mãe é asmática, o pai é asmático, tem um irmãozinho mais velho que tem asma, ou o pai não tem asma, mas tem uma rinite alérgica importante, a gente já olha com outros olhos. A gente fala assim, esse menino a gente precisa acompanhar, porque ele tem uma chance futura de ser asmático. Então, tem essa correlação, sim. A gente não tem certeza de que ele vai ser asmático no futuro, mas a gente já começa a entender que aquele menino tem uma probabilidade maior de ser asmático no futuro. Legal. Você falou assim, os pais têm, a criança tem uma chance maior. Então, tem um componente hereditário, um componente genético dessa herança da atopia, né, da alergia, da rinite, da asma dos pais para os filhos? A asma é uma interação de fatores genéticos com fatores ambientais. Então, se eu tenho fator genético para ter asma e eu entrei em contato com o alérgeno que desencadeou tudo isso, é o combo perfeito para ser asmático. E uma informação importante é que a mãe asmática tem maior risco de ter filho asmático. Legal, quando você fala em herança, né, a mãe asmática tem maior risco. E se essa mãe fumou na gestação, ela tem um risco de ter um filho com asma e um neto com asma. Caramba, não sabia disso. Porque é epigenético. Você passa essa inflamação por epigenética. Nossa. É interessantíssimo, né? Olha, eu já sabia de todos os malefícios do tabagismo para a pessoa, do tabagismo na gestação. Agora, essa informação para mim é nova. Você imagina, no neto. Legal. Nossa, então, fumar na gestação deixa um estrago para 2 gerações para baixo, né? Exatamente. Caramba. Fora que essa mãe que fumou na gestação, provavelmente ela está fumando ali naquele ambiente, que é um fator importante. Ele está inserido depois no próprio ambiente, né? Exatamente. Exatamente. Tá. E sobre diagnóstico? Eu pergunto, tem exame para fazer para diagnóstico de asma? Pergunta. Mas é só você lá examinando? O pessoal fala assim, a doutora chega lá, colocou o esteto, né? Ouviu o pulmão, ouviu minha história e falou que ele tem asma. Vou acreditar naquela doutora, não. Não fez exame de sangue, não fez tomografia. E aí, tem que fazer exame? Como é que é o diagnóstico? Não, o diagnóstico é clínico. O diagnóstico é baseado nessa história que eu tô contando para você. É um menino que chia com fatores alérgenos, é um menino que responde a broncodilatador, porque a asma é uma doença heterogênea, é uma doença crônica. A heterogênea se apresenta de várias formas. Crônica quer dizer que ela é de longo prazo, não é só numa crise. A crise é aguda, mas a inflamação é crônica. Tá. A mãe só entende que o menino está doente na hora da crise, né? Uhum. Mas a inflamação é crônica no sentido de que esse brônquio ele é inflamado, quando o menino vai correr, ele tosse. Ele não tem crise, mas ele tosse. Sim.
À noite, noites frias, ele Às tosse. vezes ela não tá ouvindo o menino chiar. Exatamente. Mas ele tá lá num coffee tá danado, numa pronto-socorro. mudança de clima Exatamente. e pode Isso ser é crônico. a asma. Heterogêneo, crises leves, crises mais graves, pesadas, crises que demoram mais para passar, crises que só em 2 dias melhora, que responde ao broncodilatador, Então, que é a medicação que a gente usa. Melhorou. Exatamente. Ou melhora sozinho, porque às vezes ela fala assim, eu nunca usei broncodilatador, mas melhora sozinho, porque ela tem caráter de reversibilidade. Ela Que vem é isso? e volta, Ela vem o próprio e volta. organismo dá conta do Resolve. recado ali. Só que uma vez melhorou, outra vez melhorou. Aí uma hora a mucosa vai falar assim, gente, tem alguma Não coisa dá mais pra errada, mim não aqui, dá aqui né? pra mim, eu vou ter que mudar a conformação aqui, porque eu tô cansado. E aí ocorre o remodelamento aéreo. O remodelamento aéreo é quando essa mucosa, ela fica numa inflamação Permanente. exatamente, permanente. Aí não tem reversibilidade. Opa, então não pode deixar chegar nesse ponto. Não podemos deixar esse menino entrar em crise, porque cada crise vai ganhar uma cicatriz no pulmão e um risco de remodelar. E hoje a gente já sabe, a gente achava que o remodelamento acontecia na idade adulta. Hoje a gente já sabe que ele começa na infância. É aqui que a gente tem que mexer. Muita crise em cima da outra. Exatamente. Então, quando você chega, tá lá no consultório, a mãe conta essa história para você, a própria definição fecha o diagnóstico. A definição da asma fecha o diagnóstico. E aí ela Então fala não assim, é tá, com mas... um ponto só, né? Eu tô vendo aqui que você precisa pegar um arranjo de É um fatores, contexto. todo o contexto. É Você um precisa contexto. saber como que é em casa, como que vem as crises. Você tem que juntar essas peças desse quebra-cabeça para fazer o diagnóstico. Exatamente. E aí ela fala assim, tá, então eu não vou fazer nenhum exame? Não. Eu já fechei o diagnóstico. É esse. Mas eu tenho a espirometria, que é um exame de acompanhamento. Esse é mais para ver gravidade, acometimento Exatamente. pulmonar, não para o diagnóstico. Não, é para ver função pulmonar, é para ver o quanto essa asma compromete a função pulmonar do paciente. Legal. Uhum. E uma coisa que é interessante é que a criança, por mais que ela tenha uma asma até mais grave, ela pode ter uma espirometria normal. Então, a espirometria ela é muito mais útil no adolescente. Vir normal também adulto. esse exame não exclui o seu diagnóstico. Exatamente, porque aí a mãe vai falar assim, eu tenho uma espirometria normal e não tem asma. Seu diagnóstico tá errado. Não, é isso. É um exame de acompanhamento para ver a função pulmonar. Se ele tem asma e tem a função pulmonar, Até ótimo. para te orientar ok, nas ótimo. medicações, no tratamento. Se o tratamento está funcionando, exatamente. Um raio-x de tórax para diagnósticos diferenciais em algum momento, não no do diagnóstico. Então, assim, é um menino que eu diagnostiquei como asma, pela história, pelo contexto, mas que não está respondendo ao tratamento como eu gostaria que respondesse. Eu quero ver se tem alguma comorbidade, alguma complicação, alguma coisa que possa não estar ajudando no controle. E hoje em dia, a gente tem cada vez mais fenotipado esse paciente, porque a asma, ela tem características fenotípicas diferentes. Como eu falei para você, assim? Explica melhor isso aí. A asma alérgica é a principal na pediatria, certo. mas existe a asma não alérgica. Ixi, agora lascou. Aí e aí, lascou. fala da asma. Geralmente ela é mais na idade adulta, mas a gente tem uma asma que a gente chamava de neutrofílica, agora a gente fala de asma T2. São em termos médicos aí, pra confundir. que mudaram um pouquinho agora, Cris. Tá, os pais e as mães precisam se preocupar com esses termos. Não, eu preciso me preocupar certo. porque tem a asma alérgica, que é a T2 alta ou T2, e a não T2, que é uma inflamação diferente. Por que eu preciso me preocupar? Porque eu sei que a asma alérgica ela vai responder melhor ao corticoide, ao broncodilatador. A condução é diferente. A asma não alérgica, ela não responde tão bem assim. O que seria um exemplo dessa asma alérgica? A asma da obesidade. A criança obesa, ela é inflamada. Obesidade é uma inflamação, né? Ele tem um organismo todo inflamado. Então, o obeso, ele não responde tão bem ao corticoide, ele não responde tão bem ao broncodilatador, ele faz crises mais graves, ele interna na UTI, mas mais um motivo a gente tem gente medo da obesidade. Essa questão da obesidade com mais seriedade ainda. No meu consultório, eu fico de olho no IMC da criança. Porque o IMC é do índice de massa corpórea para saber se ele está obeso ou não. É fundamental, porque o menino obeso, eu sei que ele não vai responder tão bem ao meu tratamento, ou que eu vou ter que fazer doses mais altas de medicação, porque ele é muito inflamado. Então, a gente fenotipa esse paciente. Mas, na verdade, o que é fenotipar? É pedir um hemograma para ver o eosinophilo. Quanto maior o eosinophilo... Nada demais, não. Você quanto maior o eosinófilo, maior o risco de exacerbação. E já é total, e já é específico. Ver se esse menino é alérgico. Tá vendo como é que estão os ver se ele anticorpos, responde às alergias. Exatamente. É só isso. Demais. Basicamente isso. Mas tudo para acompanhamento. Parece ser bem mais complexa do que a gente imagina, então. É um mecanismo tem muita coisa nova, então, muito complexo. A gente começou... A gente abriu uma caixa de Pandora e aí cada vez mais ela vai abrindo, né? assim, e a gente vai
conhecendo coisas novas e aprendendo a tratar individualmente aquele paciente. A gente antes tratava todo mundo com combo, né? Todo mundo era a mesma corticóide, coisa. todo mundo usava bombinha, todo mundo usava clenil. Sim. Agora não, eu falo muito isso pro meu paciente. Eu falo, olha, aquele paciente que saiu antes de você entrar, ele saiu com um esquema terapêutico completamente diferente do seu. A gente vai individualizar o seu filho. Cada paciente fica bem com uma dose de medicação, com um tempo de medicação, com uma associação de medicação. Legal. Já que você já puxou esse gancho aí, vamos lá. Tratamento básico, todo mundo lembra alguns anos atrás, quando a gente ainda fazia residência, o Berotec cantava, né? Era nebulização Berotec Atrovente. Berotec Atrovente, os meninos bravos lá querendo arrancar aquela nebulização com aquele barulho horroroso. Todo mundo tinha que ter um nebulizador em casa com aquela barulheira. Não é mais isso. Saía da maternidade, já passava na farmácia, comprava um nebulizador, né? Tá, hoje não é mais isso, né? Não, hoje o arsenal terapêutico para asma evoluiu muito, né? Hoje eu acho que se você procurar Berotec na farmácia, não acha. Teve uma época aí que saiu de mercado, eu acho que não voltou, acho que não encontra mais. Não encontra mais. Eu o que acho substituiu? O que é o tratamento básico aí que todo mundo fala? Da bombinha, mas assim, bombinha é só... O que é a bombinha, O que é a bombinha? Então, a gente tem basicamente na pediatria 2 bombinhas. A bombinha de crise e a bombinha para não dar crise, a de prevenção. Legal. A bombinha de crise é o broncodilatador de curta duração, que é o salbutamol, o Erolin. Que é o que substituiu o Berotec. Beleza. Porque quando a gente viu que o Berotec, em gotinha, em nebulização, ele tinha muito mais efeitos colaterais do que o spray dosimetrado, que é a bombinha, ele acelera menos o coração, porque é maior... Eu acho que o maior medo das famílias é... Berotex mata, você lembra? Berotex mata, eles falavam isso. Acelera o coração, vai dar ataque cardíaco. Eu falo, não, calma, vai dar taquicardia. Acelerar o coração. Taquicardia é acelerar o coração, não é ataque cardíaco. A criança tolera isso de boa. Bota seu menino pra correr. Caio tá lá fazendo futebol. Bota a mão no peito dele. Tá Mesma coisa. Menino com febre. Mesma coisa. Certo. Ele tolera bem. A gente não tolera muito taquicardia, não, mas eles toleram frequências cardíacas. Eles já têm basal, né? Uma frequência cardíaca mais elevada que a gente. Então, essa medicação ela é muito mais segura, realmente, do que a Berotec. Tinha Berotec xarope quando eu era criança, né? Esse não ajudava remédio em nada, mas muito o coração. Esses meninos ficavam mal. E aí tem um mito que, assim, realmente, antigamente, a dose tóxica das medicações era muito próxima da dose terapêutica. Então, você passou um pouquinho da dose ali, tinha muito efeito colateral. Realmente tinha muito efeito colateral. E naquela época, quando eu era criança, porque eu sou asmática, quando eu era criança não tinha muito recurso. Então você sabe desde lá de trás. Eu acho que eu fiz pneumologia para me tratar. A gente você não conhece tinha muito toda a evolução do tratamento do diagnóstico. Exatamente. E eu estou muito empolgada com as novidades de agora. Estou muito feliz com o que está acontecendo. Porque na minha época não tinha recurso. Era só o Berotec. Não tinha prevenção. Não tinha o que fazer. Né? E aí as coisas foram melhorando, os recursos foram aumentando, e aí a gente tem hoje uma medicação muito segura para tirar a criança da crise. Certo. Então eu faço o salbutamol enquanto a criança estiver em crise. Qual é o mecanismo do salbutamol de efeito? O que é a asma? Né? A inflamação do brônquio, o brônquio fecha. E ele aprisiona o ar. Então o ar passa com facilidade, mas não sai com facilidade. Então o ar fica aprisionado, aquele pulmão fica cheio de ar. Todo mundo acha que a pior... Que não entra, né? A pior é não entrar. Quando ela está muito grave, aí não entra. Não entra mas e nem sai, no primeiro estágio, a pior é para sair, né? Exatamente. O ar entra com facilidade, mas não sai. E aí eu faço um broncodilatador, eu abro o brônquio, que é aquele caninho que a gente falou, o ar sai com maior facilidade. Então aqui eu estou tratando. Uma outra medicação para tratamento de crise é o corticóide oral. Né? Então, o corticóide oral, Prelone, Predzin, prednisolona, ele serve para crise. Qual é o problema? É que as famílias têm medo do salbutamol, mas não têm medo do corticóide. E o corticóide no médio tem uma longo prazo, série de efeitos colaterais. Muito mais efeito colateral. E cada vez mais a gente tem visto efeitos colaterais. Só para você ter uma ideia, o corticóide ele tem efeito cumulativo. Então, 3 ciclos de corticóide equivale ao uso contínuo de corticoide. Caramba, então você fez 3 ciclos pertinho um do outro, é como se você estivesse usando... Em um ano. 3 ciclos de corticóide em um ano equivale a corticóide Então tem muita oral. gente aí que está usando corticóide contínuo e não sabe, né? Exatamente. 2 ciclos de corticóide atrapalha a mineralização óssea, vai levar a osteoporose no futuro.
Sobe a glicose, Sobe a glicose, úlcera no estômago, Nossa hipertensão. Senhora. Então, porque eu uso aquele xarope para tosse. Eu tenho medo da bombinha, a bombinha acelera o coração, eu uso xarope para tosse. Qual que é o xarope para tosse? O corticoide. Corticoide não é xarope para tosse. Não é xarope para tosse. Pelo amor de Deus, mamães e papais estão em casa. Perigosíssimo. Corticoide só com prescrição médica. De preferência, se tem asma, acompanhada pelo especialista, então, não é isso? Não é que a gente não quer que use, porque vai ter hora que vai ter que usar. Sim. Seus pacientes internados na UTI vão precisar usar. Sim. Então, numa crise grave, a gente vai precisar abrir mão desse recurso. Certo. Mas a maior tem parte que ter das critério crises... para usar, né? Exatamente. Sempre com prescrição médica. Só para você ter uma ideia, fora do Brasil... a receita é com prescrição médica. Você não consegue comprar corticoide. Igual o antibiótico aqui. Você legal. não consegue comprar corticoide se o médico não prescrever. Aqui não. Aqui em qualquer farmácia você... eu quero um corticoide. Então, assim, é uma mensagem que eu preciso dar. Doses absurdíssimas, né? Uma mensagem que eu preciso dar. Fala com os papais lá para aquela câmera corticoide oral. Não se automedique com corticoide oral. Não use em excesso. O salbutamol pode ser usado nesses casos de crise. Sempre entrar em contato com o seu pediatra, com o seu pneumologista para saber o momento correto. E se precisa entrar com corticoide, porque na maioria das vezes... né? Não precisa. Tá? Tem crianças graves, eu tenho pacientes graves que usam muito, né? Vários ciclos, né? Sim. Mas que estão... Justamente por isso estão comigo, porque são graves, né? Mas o paciente que está ali com o pediatra, ele não pode ficar usando ciclos contínuos de corticoide. Então, a gente falou da crise. Tá. Tem a outra bombinha, pode falar. Então, você vai falar agora do que ele precisa fazer para não dar ter crise. Que ficar, ou quando der crise, der uma crise mais leve, que não precisa ficar usando com frequência corticoide e o salbutamol, é isso? Exatamente. Maravilha, então fala aí. Lembra aí, eu não quero que ele tenha crise, porque eu não quero que ele... não quero que ele remodele. Não fique dando cicatrizes, como você disse não fique lá. com as cicatrizes. Eu não quero que ele dê crise, porque eu não quero que ele use corticoide. Eu não quero que ele dê crise, porque eu não quero que ele interne. E piora muito a qualidade de vida dos pacientes que têm asma, Exatamente. Né? Por que piora a qualidade de vida? Você já viu, criança, eu falo assim, criança, deixa a criança ser criança. Criança tem que ser criança tem que jogar bola, tem que correr, tem que ir no pula-pula. Eu já vi vários pacientes meus que se poupam de ir brincar, correr, porque cansam. E quando você inicia o tratamento, ele começa a fazer exercício e fala assim, tia, eu aguentei correr. Eu só vi isso também. Meu filho tem asma, ele não pode fazer atividade física, não pode fazer natação, porque o cloro vai piorar, não pode fazer futebol, porque correr. É o contrário, né? É o contrário. Você precisa controlar a doença para que ele consiga fazer atividade física e melhore a capacidade funcional. O raciocínio é esse? O raciocínio é exatamente esse. Ele precisa fazer exercícios aeróbicos para melhorar a capacidade pulmonar. É aí que ele vai ganhar massa pulmonar boa para dar conta da asma. E tem me falaram para fazer natação. Não é só natação. Qualquer atividade. Qualquer exercício aeróbico. Tá? Aquele que a criança preferir. Porque às vezes a criança detesta a natação. Sim. E a mãe coloca na natação, o pai coloca na natação. Porque falaram que tem que ser natação. Da asma, melhor é a natação. Então, assim, faz parte do tratamento o controle do ambiente. Certo. Que a gente já falou do ambiente, faz parte do tratamento praticar atividades físicas, até porque ajuda também no ganho, na perda do peso, obeso, na obesidade e né? tudo mais, e também no funcionamento, no ganho de massa pulmonar. E o outro step do tratamento é o corticoide. A base do tratamento da asma é o corticoide inalado. Ah, tá. Corticoide não o que ele toma, não o sistêmico, né? É o corticoide inalatório. É aquele que ele tá tomando. É o prelônio, o predizin, né? A prednisolona, é o líquido. Uma outra coisa, então, que você tá falando agora, para ele não ter as crises, para ele controlar a doença, é esse que você vai entrar agora. É esse que eu vou entrar então, agora. Fala. É a base do tratamento. Lembra que a gente falou, a asma é uma doença inflamatória. Então, eu preciso entrar com um anti-inflamatório. Que é o anti-inflamatório esteroide, que é o corticoide inalatório. E aí eu vou explicar as diferenças. O corticoide inalado é a beclometasona, é a fluticasona, é o Clenil, Flixotide, esses remédios, né, que acho que todo mundo... Então quem tá usando esse tipo de remédio aí são já sabe, são esses aí. Então, o que eles fazem? Lembra que a gente falou que na crise esse brônquio tá fechado, né? Mas lembra que a gente falou também que fora de crise esse pulmão é inflamado ainda? Então, o que esse corticoide vai fazer? Ele vai se depositar na parede do brônquio. E ao longo do tempo ele vai desinflamando. Diminuindo essa inflamação. Exatamente. Ele vai... Você está tentando trazer esse pulmão para um estado não inflamado para evitar as crises. Basicamente e se ele fica num estado não inflamado, na mudança climática, ele não vai fazer broncoespasmo.
Não vai ter crise. Só que essa medicação, ela só funciona a longo prazo. O que eu tenho visto é que muitas vezes as mães fazem um ciclo de salbutamol com beclometasona junto. Aí o menino melhora, ela para. Ah, ela tira a medicação de Não manutenção. deu nem tempo da medicação de manutenção fazer efeito. Precisa de tempo. E aí é um trabalho de formiguinha. E aí é paciência. Às vezes a mãe... Você está falando de tempo. Quanto tempo dura uma asma? A asma tem cura? Vai ter para a vida inteira? Quanto tempo ela usa corticoide? Vamos lá. Eu preciso de, no mínimo, 2 a 3 meses do uso do corticoide inalado para eu entender se ele desinflamou esse pulmão. Tá. Então, 2, 3 meses... 2 a 3 meses. Você sentiu o terreno ali. Senti. Aí, lembra que eu falei, cada paciente fica bem com um tempo e uma dose, né? Então, tem paciente que em 3 meses vai ficar ótimo, aí eu vou reajustando a dose. Existe um documento global chamado GINA. É um documento feito para tratar asma aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África. Universal, é um protocolo, assim. é uma recomendação de vários experts no assunto para tratar asma em qualquer lugar do mundo. Certo. E a recomendação da GINA é a seguinte: esse paciente, ele está inflamado, ele tá manifestando esses sintomas, eu tento começar com a menor dose possível de corticoide, porque também tem efeitos colaterais, depois a gente pode até falar sobre eles. Toda medicação, na verdade, tem efeito colateral. Sim. A gente só precisa entender risco, benefício. Naquele momento, o risco supera o benefício ou não. Então, neste momento, o benefício supera. E aí eu entrei com corticoide inalado em baixas doses e esse menino não melhorou. Passou 2, 3 meses. Eu vou subindo escadinhas no tratamento conforme as orientações da GINA. Mudando dose, então, eu tenho mudando tipo escadinha de medicação. 1, escadinha 2, escadinha 3, escadinha Certo. 4, tá? E aí, essa primeira escadinha, esse primeiro step, é uma dose baixa. Então, eu comecei com uma dose baixa, eu preciso de tempo. Ontem eu recebi uma mensagem de mamãe e falou assim, eu tô tão frustrada porque minha filha entrou em crise. Eu falei, tá, mas tem quanto tempo que a gente começou o tratamento? Tem 15 dias. Eu falei, calma. Eu sei que você está, né, na expectativa dela melhorar, eu sei o quanto é angustiante ver a criança em crise, mas a gente precisa ter paciência. Então, calma, vamos lá, 2 meses. Essa criança volta depois. Baseada naquele contexto todo, aquela série de questionários que eu vou fazer, eu vou entender se ele controlou, se ele não controlou, se ele controlou, mas controlou parcialmente, e aí eu vou subir uma escadinha. Sempre, quando a gente vai subir uma escadinha, a gente checa se esse paciente entendeu, se ele está aderindo. Às vezes exatamente. Às vezes é porque não aderiu, não está usando a medicação corretamente. Aí não é culpa da medicação. Exatamente, é culpa porque da aí eu não vou adesão ao aumentando tratamento. e o problema não é esse. Essa semana uma mãe me falou que não estava usando a medicação porque o menino porque estava com medo do menino viciar na bombinha. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha ido nos últimos 3 meses, de 15 em 15 dias no pronto-socorro. O menino fez vários ciclos de corticóide oral, o menino recebeu oxigênio Aí várias depois vezes, acaba ele internou uma internando comigo lá na vez. UTI, né? Ele internou uma vez nesses ciclos aí. Geralmente eu vejo isso, tá, Lívia? Quando chega um asmático para mim na UTI, via de regra, má adesão ao tratamento, fazendo crise grave uma atrás da outra. Porque se ele está controladinho, as crises máximo se resolvem até lá no pronto-socorro. Exatamente. Ou a mãe tira em casa da Sim. crise, né? O problema é que o paciente, é muito difícil na nossa área, Cris, porque não é a criança que sente, não é a mãe, não é o pai. Então, quando você é pneumo de adulto, você fala, você tá vendo, você sente isso aí? Sim. E aí você vai entender. Agora, quando você é pneumo de criança, você fala assim, não, ele tá cansado. Aí o pai, não, ele não tá cansado, não. Ele tá viciado nessa bombinha aí. O problema é esse, tá vendo? Esse menino, ó, qualquer coisinha ele pega a bombinha pra fazer. Porque não é ele que tá sentindo. Então, a gente precisa convencer a família. A gente precisa... tem esse medo de a bombinha viciar, de não estar entendendo. E tem outra coisa. Tirei pra ver se tava melhor. Nossa! Porque aí, Sem olha falar só, com a minha médica. ele estava bem, ele estava super bem. Aí o que eu fiz? Tirei pra fazer um teste. Nessa que tirou pra fazer um Crianças, teste... não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Não é essa a recomendação? Tirei pra fazer o teste, efeito rebote. A criança tava lá medicada. Você tirou. Tava até com uma dose moderada. Tirei, efeito rebote. Isso, Então, a é gente importantíssimo também a família ser sincera com você, porque pelo que você falou, assim, tem os passos, né? O step, primeiro degrau, segundo, terceiro, nem todas vão chegar até lá em cima, algumas se resolvem aqui embaixo, né? 10% das asmas chegam na etapa 5, que é a etapa
última e é a etapa da asma grave. Ou seja, a minoria vai tem ter asma grave. As outras vão controlar com essas medicações. Exatamente. Então, quando fala assim, então, corticoide inalatório, né? Só para a gente deixar claro, não precisa ter o medo de usar o corticoide inalatório dos mesmos efeitos do corticoide que ele toma pela boca, que a gente chama de sistêmico, exatamente. Não é isso? Porque ele fica depositado mais na via aérea. Ele tem um endereço, né? Ele vai para o pulmão. Ótimo. Então ele não vai fazer os efeitos no corpo, ele vai fazer os efeitos lá no pulmão. O corticoide oral não tem endereço. Eu bebo ele circula todo. E ele circula no organismo inteiro até ele achar onde ele tem que agir. Legal. O corticoide inalado, eu respiro ele vai para dentro do meu pulmão e ele vai agir ali dentro. Fora que ele é microgramas e o corticoide oral é miligramas. Então a dose é muito baixa. E assim, cada vez mais a gente está tentando fazer doses mais baixas de corticoide inalado. Como eu falei, antigamente não tinha recurso, hoje temos. Quanto mais recursos a gente tem, menos efeitos colaterais com as medicações a gente tem. Vão mudando, a gente vai tolerando menos. O tipo exatamente. De medicação. Antes a gente tolerava doses muito altas de corticoide inalado até a gente passar para a próxima etapa. Hoje a gente já passa para a próxima etapa de associar a medicação, de subir as escadinhas com doses mais baixas de corticoide. Essa recomendação aí da Gina, ela jogou o sarrafo da dose de corticoide lá para baixo. Principalmente na pediatria. Não precisa estar fazendo aquelas doses todas. Exatamente. Né? Pra você ter uma ideia, uma dose aí em criança, uma dose alta de 500 microgramas de beclometasona é dose alta em criança. E a gente usa isso. Sim. Assim, eu vejo crianças usando 1000. Sim. Né? Já começando com isso, né? Exatamente. Essa criança, se ela tá nessa dose alta, ela tem que estar com o especialista. Entendi. Primeiro, a gente tem que saber, aquilo é asma mesmo? Porque lembra dos diagnósticos diferenciais? Sim. Segundo, técnica, aderência. Terceiro, tem recursos. Eu não preciso tolerar esse menino fazendo corticoide, eu não preciso nem oral e nem inalatório em altas doses. Eu tenho coisas para fazer em vez de com subir menos dose, efeitos trocar a medicação. Exatamente, com menos efeitos colaterais e mais benefício. Com maior benefício. Só para as pessoas entenderem melhor o que está em casa. Quando a gente fala dessas bombinhas que a gente está falando, assim, o dispositivo, que chama de bombinha, você pode usar várias medicações com esse mesmo dispositivo, não é isso? O frasco é diferente, então tem que ficar atento, porque eu vejo as mães se enganando muito, né? Muito. Porque o frasco ele é igualzinho, só o rótulo que é diferente. Um é salbutamol, o outro é corticoide. Isso. Né? Ali dentro é um pó com gás, não é isso? E tem que fazer o uso correto. Como é que seria esse uso correto? É uma solução da medicação com o gás, que é o HFA. Antigamente era o CFC, aquele da camada de ozônio, né? Agora é o HFA. Só para vocês entenderem, é tipo desodorante aerosol ali dentro, Tipo desodorante aerosol, exatamente. E aí, fica lá o gás e fica o remédio, né? E aí você precisa agitar para você misturar o gás com o remédio e o gás levar o remédio para dentro do pulmão. Você agitou, faz na mesma hora, usando de preferência o espaçador, que é aquele tubinho que a gente conecta na face da criança para respirar ali dentro. Qual é a função do espaçador? Primeiro que o espaçador para você fazer direto na boca, você tem que coordenar muito. Fazer o spray, respirar. Aqueles filmes que a gente via antigamente da sessão da tarde, que o menino colocava a bombinha colocava direto na boca. Dava uma bombinha e saía correndo. Não é assim, então. Não tem como. A criança é difícil coordenar. Até a gente adulto, eu que tenho asma, eu não consigo coordenar. Você tem que botar 2 dedos aqui, fazer o spray, enfim. Então, a primeira função do espaçador é ajudar na coordenação daquela criança. Aproveitar melhor a medicação. Exatamente. A segunda função é diminuir a deposição oral da medicação, porque ele vai fazer um espaço morto ali, e ele vai ajudar as partículas. Asma é uma doença de pequena via aérea. Quanto menor aquele brônquio... Então aquela partícula tem que entrar e ter lá embaixo. Exatamente. E você tem dentro da medicação partículas grandes e partículas menores. E aí ele vai depositar as partículas grandes na parede dele. Por isso que o Clenil, ele deixa o espaçador branco. Exatamente. As mães estão tomando nada de Aquilo medicação. ficaria na boca, se você não fizesse o espaçador. Tá. E depositaria todo mesmo, na então. boca. Boca é vascularizada, você absorveria muito mais sistemicamente. Qual é outro problema? Sapinho. Então, você diminui a deposição dessa medicação na boca. Rouquidão. Porque você pode ter sapinho também na garganta se ficar depositando muito aqui. Então, o espaçador é excelente. E você pode trocar as bombinhas para o mesmo espaçador. Então, sempre tirar a dúvida com o seu médico. Qual é a bombinha de crise? Qual é a bombinha de uso contínuo?
Deixar de preferência escrito lá, né? Qualquer uma. Sempre tirar a dúvida. Eu acho que assim, a gente precisa, como médicos, a nossa função é acolher. É estar disponível. Porque às vezes o paciente ele tem um pouco de vergonha de perguntar, ou de falar que não está fazendo porque está com medo, e acaba mentindo para você, fala assim, eu estou fazendo, e não está, e você vai aumentando a dose. Então, assim, eu acho que a nossa função é acolher. Você está usando a medicação? Nunca recriminar. Exatamente. Não estou. Por quê? Como eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Que você está com medo? Deixa eu te explicar. Deixa eu te dar segurança. Não é medo? É o quê? A criança não quer fazer? É a técnica? Você tem que entender qual é a dificuldade daquela família para entender como você vai ajudar a acolher. Metade do serviço é meu. Eu preciso prescrever. Mas a outra metade é sua como pai. Se você não fizer, quem vai ser prejudicado? O seu filho. Né? Então, assim, porque eu estou fazendo tratamento com a doutora Lívia e não está funcionando. Mas você está usando? Então, você precisa usar a medicação. E por que você não está usando? Deixa eu te ajudar. Deixa eu entender qual é o seu problema. Eu já tive paciente que tinha medo de efeitos colaterais de crescimento. Não tem mais que ter esse E aí, tipo quando de você medo, vai né? olhar, tá usando 3, 4, 5 cursos de corticoide oral. E aí a crise vai atrapalhar isso muito mais do que a própria medicação, né? Exatamente. Exatamente. Última perguntinha, então, que eu te cortei aquela hora, porque eu falo um pouquinho, sabe? Nós dois, né, Cris? E aí acabou não respondendo, né? Asma tem cura? Sim. Ou é pro resto da vida? Não tenho essa resposta. Você ou a ciência que não tem essa resposta? A ciência não tem essa resposta ainda. A gente não tem ainda uma resposta. A gente não sabe ainda. Não tem um exame ou não tem nada que a gente possa dizer assim, essa criança vai ter asma até 12 anos, essa criança vai ter asma até 15, essa criança vai ter asma até 60 anos. Ele pode ter asma durante a infância, a adolescência ficou sem asma. E voltar depois. A mulher engravidou e abriu asma de novo. A gente ainda tem muita coisa para descobrir. Mas uma coisa que é interessante sobre cura, a gente está começando a falar sobre remissão da doença. Igual o pessoal da oncologia fala em remissão. A gente está começando a falar em remissão da doença. Por quê? Porque lá naquela escadinha 5 que eu falei com você, a gente tem hoje os imunobiológicos. Lembra que eu falei que a gente fenotipa esse paciente? A gente identifica se ele é alérgico, se ele não é. E a gente tem hoje um imunobiológico para cada marcador que eu identifico. Então, eu vou atingir a inflamação alérgica lá, naquele marcador. E aí, se eu consigo controlar com o imunobiológico, a gente está conseguindo fazer remissão da doença na pediatria. Porque a criança não é remodelada. No adulto já é mais difícil, porque o adulto já é remodelado. Mas a gente tem tido história de remissão da doença. Remissão fiquei sem minhas bombinhas, nunca mais tive crise, estou livre da asma. Exato. Que legal. Exato. Agora, o futuro a gente vai entender melhor, né? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa ainda para aprender com a asma, mas eu estou muito empolgada, porque as novidades, assim, que estão chegando, elas são muito promissoras. E você olhar, fui uma criança asmática, sou uma adulta asmática, o tanto de recurso que eu tenho evoluiu, hoje, né? para fazer para as minhas filhas, para fazer para os meus pacientes, é muito gratificante. Eu estou muito empolgada. Fiquei empolgado também com sua presença aqui. Olha, foi muito, muito legal o bate-papo. Eu confesso, eu trabalho em UTI, nós fizemos residência junto. É claro que você seguiu por um caminho, né? Estuda isso muito a fundo. Eu pego muito mais as crises. Mas eu estou impressionado o quanto realmente se evoluiu em conhecimento sobre a asma e de arsenal terapêutico, né? Para você fazer algo bem mais específico, com mais efeitos benéficos, sem os efeitos indesejados, efeitos colaterais. Mas o que eu entendi da asma aqui, que assim, é uma doença bem recorrente. Muito, né? Tem muita gente com asma, mas tem muita gente com asma talvez sendo mal conduzido por aí, porque não está com especialista. Subdiagnosticada também, sem né? o diagnóstico correto. Achei uma doença muito... À medida que você vai aprofundando no conhecimento, ela talvez passe a se tornar mais complexa também, né? Porque as variáveis são muito maiores. Exatamente. Mas muito legal. Então, se o pediatra identificou que essa criança está tendo asma, que não está sendo aquela coisa simples, que precisa controlar, tem que encaminhar para o especialista, que é o pneumologista, não é isso? A gente precisa ser parceiro na condução desse paciente. Maravilha. Então, deixa aí para as famílias e para os colegas pediatras de consultório seu recado final, sua mensagem sobre a asma e, é claro, seu contato profissional para a gente poder encaminhar os pacientes para você. Então, gente, a minha mensagem final é que hoje, a gente tem muito mais recursos do que a gente tinha antes para fazer em relação ao tratamento da asma.
em relação a controle e evitar efeitos colaterais. Então, para as famílias, eu preciso deixar o recado de que se você foi medicado, faça do jeito que o seu médico pediu, tire todas as suas dúvidas, não fique com medo de fazer. Se está com medo, converse com o seu pediatra, mas não deixa de fazer a medicação conforme for prescrita. E para os pediatras, está conduzindo uma criança que você está identificando que está precisando aumentar a dose de medicação, a criança não está controlada, a criança está exacerbando muito, tenha um pneumologista para chamar de seu, para estar junto com você, para tomar a decisão junto, porque tem muita coisa legal para ser feito para o seu paciente. Maravilha. Cris, muito obrigada eu que pelo agradeço convite. De coração, Adorei o nosso minha amiga. papo. A gente já tem uma relação muito Tamo legal junto. fora daqui. Agora tamo junto. Deixe seu contato profissional pra gente. Ah, sim. Eu Seu tô lá Insta? na Consul Kids. O meu Insta é Lívia M. Lopes. Lívia M. Lopes. Lívia M. Lopes. Beleza. E eu tô lá na Consul Kids. O telefone é 3019-8581. Mas tem também o Instagram, consulkids.pediatria. Fica aqui em Vitória, no Espírito Santo. Em Vitória, na Enseada do Suar. Maravilhoso, né? Das mais bonitas do Brasil, sem dúvida. É mesmo. Nós somos suspeitos. Suspeito pra falar. Eu sou um mineiro erradicado, capixaba quase já. Maravilha. Mamães e papais, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Pé de Moleque. Foi mais um episódio sensacional, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Nesse ambiente aqui gostoso, um papo divertido aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Encaminhe isso aqui para quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Nós falamos de asma aqui, foi muita informação que a doutora Lívia trouxe para a gente, tem muita coisa nova. E a gente se vê no próximo episódio do Pé de Moleque. Até lá!